Gustavo Fogaça é jornalista, analista de desempenho, roteirista e cineasta. Nasceu em Porto Alegre e morou mais de 20 anos no exterior. Como analista de desempenho, foi estagiário no Deportivo La Coruña e presta consultoria para clubes e empresários. Como jornalista, passou pelo Canal 2 América e Jornal La Nación na Argentina, Canal Plus na França, Esporte Interativo, Rádio Grenal, Rádio Gaúcha e Gaúcha ZH. Atualmente é comentarista do DAZN e escreve para o UOL, Goal e 12 na Inglaterra. Boa noite para todos. Está no ar mais um programa Esporte na TV, aqui pela Vale TV, NET Novo Hamburgo. E também para todas as pessoas do mundo inteiro pelo Facebook, YouTube, aplicativo da Vale TV e também pela valetvplay.com. E hoje temos o prazer de termos um grande convidado, o internacional comentarista, analista de desempenho, jornalista e cineasta Gustavo Fogaça. Seja bem-vindo, Gustavo. Grande Cláudio, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui contigo, com o pessoal do teu programa. Vamos lá, vamos bater esse papo, fazer essa resenha render, né? Tanto assunto, pouco tempo, mas a gente dá um jeito, né, Claudião? Isso aí, isso mesmo. Então, assim, eu introduzi um pouco o Gustavo, e para muitos que acompanham, estão no mundo do Twitter e estão também na parte esportiva, o Gustavo tem uma vivência muito grande. Então, vamos começar, Gustavo. Como é que foi a tua formação inicial? Acrescentando, Gustavo é filho do nosso querido José Fogaça, ex-governador do estado, e por sinal também meu primo, mas... Assunto tudo em família, tudo em casa. Mas vamos lá, Gustavo, vamos lá pela tua formação aí para o pessoal todo conhecer. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, cara, porque a gente se encontra em vários eventos, em várias palestras, assuntos e sempre programas de rádio que a gente fez juntos e tal, e a oportunidade da gente estar conversando agora pessoalmente, apesar de ser à distância, mas pessoalmente. Uhum. E, cara, assim, eu apesar de ter nascido em Porto Alegre, eu morei muito tempo fora do país, fui embora muito cedo, de criança, aos 5 anos, né? Circulei por aí, fiz todo o primeiro e segundo grau no exterior, e me formei em jornalismo em Buenos Aires, também me formei em cinema em Buenos Aires, morei 9 anos lá, né? E foi onde eu comecei na área jornalística. Uhum. Depois, e também na área audiovisual. E depois eu fiquei 20 anos sem trabalhar com jornalismo, retomei o jornalismo esportivo apenas em 2013, depois de fazer um curso de análise de desempenho. A minha ideia era trabalhar em clubes de futebol, e vi que não valia muito a pena, porque a profissão de analista de desempenho, apesar da sua importância, ela é muito mal remunerada e ela é muito mal reconhecida ainda, apesar da sua imensa importância dentro de uma comissão técnica, né? E tive a oportunidade aí de começar esse trabalho em rádio, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, porque eu sou um cara do audiovisual, da televisão, e graças à oportunidade na Rádio Grenal, deslanchei e cheguei até aqui agora. Pois é, em tão pouco tempo, né? Porque esse parte final aí de rádio foi aí Grenal, o grupo RBS, e hoje tu já estás na DAZN, né? Uma das principais plataformas Exato. mundiais de streaming esportivo. Isso, eu tive 2 anos na Rádio Grenal, que foi uma experiência incrível, que me deu, assim, além de muitos amigos, a oportunidade de começar no jornalismo esportivo. Mesmo que antes da Rádio Grenal, Cláudio, eu fiz vários trabalhos para o esporte interativo em forma freelancer, que me deu, assim, a segurança de que eu poderia fazer isso, né? Foi uma experiência curta, mas muito desafiadora para mim, que eu disse, opa, eu sei fazer isso. E aí a Rádio Grenal também observou isso e me deu essa oportunidade. E graças ao apoio dos colegas, à minha dedicação, ao tentar achar um jeito diferente de fazer o comentário esportivo, chamou a atenção do Grupo RBS, onde eu fiquei 4 anos, né? Quase 4 anos, 3 anos e 6 meses. Uhum. E aí, a partir do ano passado, entrei no DAZN, que aí sim é uma área onde eu me sinto melhor, mais em casa, que é, né, a televisão, trabalhar com audiovisual, e além de escrever para o UOL, para o Goal.com, que é um site da mesma proprietária do DAZN, né? Uhum. E no 12 Football, que é um site em inglês, onde eu também faço essas minhas análises mais analíticas, assim, com números e estatísticas que o pessoal conhece mais.
Eu vou dar um detalhe dessa parte aí final, tua, já quando tu estava no grupo RBS, que para mim marca muito, e muitas pessoas até hoje comentam aquele jogo Grêmio Brasil de Pelotas, final do Gauchão, que tu tuitaste na hora do escanteio do Grêmio, de acordo com a probabilidade de chances, está na hora de ocorrer um gol do Grêmio. E exatamente aconteceu o gol do Grêmio. Sim, sim. Não, quem me acompanhava já na Rádio Grenal, eu fazia isso, né? O Douglas de Moliner, que é um colega querido, que trabalhou comigo na Grenal e depois na Gaúcha, ele sempre ficava de cara com isso, assim, porque fizemos várias jornadas de transmissões de jogos ao vivo, né? E ele ficava assim, boca aberta quando eu usava esse recurso do uso da estatística e da probabilidade para cavar os gols, né? E no DAZN eu continuo fazendo isso também. Aliás, até quem quiser procurar no meu canal no YouTube, eu postei alguns lances desse jeito, assim, que aconteceram em transmissões do DAZN, que não é magia, né, Claudio? Não é magia, é tecnologia, na verdade. É saber usar a tecnologia a teu favor e ter também uma boa leitura do contexto, porque às vezes a gente usa os números de forma fria e eles não dão a resposta necessária, porque a gente precisa inseri-los no contexto do jogo, no contexto da partida e no contexto do momento do que está acontecendo também. Até considerando, depois a gente volta algumas experiências que eu sei que tu tiveste, mas quando tu falaste que iniciou com a parte de análise de desempenho, a gente já teve programa aqui com os analistas aqui da região do Vale dos Sinos, né? Tu começando em 2013, ainda era muito incipiente no Brasil essa parte, né? Muito, e tem a licença muito. CBF, no caso também, isso. né? Isso, a análise de desempenho ela sempre existiu, na verdade. Sempre houve o observador, o scout, o cara que ia lá e ficava observando o adversário e anotava os pontos do adversário. Isso sempre existiu. O que houve nos últimos, digamos, 7, 8 anos foi uma regulamentação do processo, apesar que a profissão analista de desempenho ainda não é regulamentada. Mas houve sim uma regulamentação e uma padronização dos processos para que todo mundo soubesse o que estava fazendo do jeito que estava fazendo. E é uma profissão que ela cabe, Cláudio, ela é muito ampla e panorâmica e multidisciplinar. Porque você pode ser um analista de dados, você pode ser um psicólogo, você pode ser um jornalista, você pode ser um preparador físico, você pode ser um treinador, você pode ser um arquiteto, engenheiro, tudo isso aí tem espaço na análise de desempenho, porque ela permite que você traga coisas de várias outras profissões, pontos de vista de várias outras profissões, para encontrar padrões, analisar padrões e saber traduzir esse padrão para aquela necessidade que é o seu cliente final, que é o treinador. O analista de desempenho, ele trabalha para 2 clientes finais, é o treinador e o gestor do clube, porque a análise de desempenho também pode ser usada para gestão. Aliás, eu faço parte do grupo docente da Fevale, no curso de pós-graduação em gestão esportiva, onde eu dou a cátedra justamente desse aspecto, de como o gestor esportivo pode usar o departamento de análise do seu clube, seja o esporte que for, para o seu trabalho de gestor, que é a questão de marketing, a questão comercial do clube, de como usar na loja, nos produtos, também como usar na contratação e venda de jogadores, na contratação e venda de profissionais para o clube. A análise de desempenho ela é imensa, a possibilidade. Não é só a análise tática que a gente está pensando, ela tem um leque gigante. Análise de dados, enfim, a gente pode fazer um programa só sobre isso. Só disso, né? Eu dou um exemplo também, até para as pessoas se aproximando. A gente entrevistou o Jorge Trot, que conhece teu trabalho, né? Ele, sim. A gente estava até de aniversário essa semana, e no jogo Aimoré e Grêmio, ele exatamente utilizando uma das circunstâncias observadas, a gente conversou sobre isso, foi onde saiu o gol do Aimoré, o primeiro gol, numa questão genérica do Grêmio que estava acontecendo naquele jogo, e ele apresentou para o treinador, né? E a outra é um outro grande amigo meu e fez parte do movimento lá tricolor. Todo mundo sabe que eu sou conselheiro do Grêmio também. O Lucas Saquet, do Grêmio. Sim, acho que tu conheces, né? Sim, então, eles têm hoje, né, o trabalho todo esse já com um bom número de analistas, mas eles, baseado nesses todos os aspectos que tu comentaste,
eles têm mais ou menos 3.000 atletas Brasil que eles monitoram de acordo com os programas. Isso é uma boa coisa que tu pudesse falar, que até agora a gente não falou ainda, que existem para poder facilitar essa parte do analista de desempenho. Existem dezenas de programas, aplicativos e plataformas que podem ser usadas. Mas o cara ele pode até fazer o que a gente chama de observação anotacional, né? Que é olho, caderno e caneta. E isso aí não vai morrer nunca. Os primeiros scouts lá dos anos 40, 50 faziam isso, e isso aí não vai morrer nunca. Mas hoje há plataformas como o Instat, do qual eu sou embaixador da marca, representante da marca para o Brasil desde 2014. Eu fui o primeiro jornalista apoiado pelo Instat e já vão aí 6 anos trabalhando com a plataforma, que é a plataforma mais completa de dados sobre estatísticas sobre jogadores de futebol. E hoje em dia o Instat também abrange hóquei, basquete, futsal, outros esportes, né? Onde você tem todos os dados de tudo que é categoria de... Cara, assim, tu quer ver o jogador da segunda divisão da Jamaica, tu vai achar lá vídeos e dados sobre ele. É impressionante. Então, isso facilita muito o trabalho de um analista de desempenho. Claro que isso tem um valor, não é todo clube que consegue pagar esse valor, mas os clubes menores têm outras possibilidades. Há vários aplicativos de dados gratuitos que têm números menores. Há alguns aplicativos também que te permitem tu mesmo fazer a anotação de dados. Por exemplo, eu estou assistindo um jogo da categoria de base do Mussum, lá, sei lá, de qualquer time menor que não tem dinheiro para contratar uma plataforma grande. Então, eu consigo ali anotar quantos chutes, quantos passes, quantos dribles os meus jogadores estão fazendo no treino, no jogo, ao vivo. Agora, claro, é um trabalho manual meio pesado, mas dá para se fazer de forma gratuita. Então, hoje em dia não há mais desculpa, Cláudio, para o cara falar eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Não, hoje tu dá um jeito de qualquer forma para conseguir achar dados e transformar esses dados em conhecimento. Isso que eu ia minha questionamento assim. Não existe mais forma de tu dizeres eu não conheço o adversário, né? Porque de alguma forma, em alguma plataforma, em alguma maneira, existem registros sobre os adversários, né? Exato. O futebol trabalha com padrões, correto? Os padrões, para serem estabelecidos, eles precisam ser treinados e repetidos. E isso leva tempo, isso dá um trabalho. Então, quando um treinador se dedica a treinar um time para que esse time tenha padrões, dificilmente ele vai conseguir mudar esses padrões no curto prazo, porque ele vai precisar do mesmo tempo que ele levou para fazer aquele padrão A para criar um padrão B. Então, no momento em que você tem acesso a observar um time, você termina conhecendo esse time de uma forma ou de outra. É muito difícil que um time hoje seja surpreendido, né, por outro. E aí entra o talento individual. Isso sim pode acontecer. Um ser humano é incontrolável, a gente nunca sabe a reação que um atleta pode ter em campo para qualquer situação. E aí sim um talento individual pode, de repente, mudar a cara de um jogo, surpreender ou fazer alguma coisa diferente que não estava dentro de um padrão, porque isso, o imprevisível faz parte, né, Cláudio? Mas, no geral, hoje é que nem tu falaste, assim, todo mundo tem acesso a tudo, do menor ao maior, de todos os jogadores. Imagina, eu tive no departamento de análise do Palmeiras e a mesma coisa, eles observam mais de 5.000 atletas de todas as categorias, desde o sub-11 até o profissional, no Brasil inteiro. Então, não há nada que passe fora do olhar desses caras. Eles sabem tudo, conhecem tudo. Não significa que eles vão contratar 5.000 ou que eles queiram 5.000. Eles estão apenas monitorando o que está acontecendo no mercado. E isso também faz parte do trabalho do analista de desempenho. Muito bem. Para finalizar esse primeiro bloco, o famoso GUFO. Vamos dar esse... Muita gente conhece o sim, GUFO. Sim. Não tem como escapar. Não tem, né? Até porque eu fui no teu Instagram para te marcar, tá lá, GUFO com 2 Fs, né? Já assumi. Como é que tu dirias que hoje, antes, porque o segundo bloco eu vou querer falar um pouco mais das tuas experiências, tanto internacionais quanto da DAZN, mas como é que tu dirias hoje, alguém que quer se tornar analista de desempenho, quais são os primeiros passos, o que fazer, aonde ir?
Qual seria a tua dica? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que é uma profissão que paga mal e você vai ter dificuldades financeiras. Tá? São 5 clubes no Brasil que pagam bem o analista de desempenho. Só 5. Então, aí, num leque gigante no Brasil, é muito difícil você transformar isso numa profissão que vai te dar uma segurança financeira, que você vai poder ter uma qualidade mínima de vida. Então, já vou avisando isso aí de entrada. Agora, se mesmo assim você tem condição, você tem possibilidades de trabalhar isso, se fazer cursos que te deem a capacidade para isso. A Universidade do Futebol, por exemplo, tem excelentes cursos que são a mesma programação acadêmica da CBF Academy, né, da licença da CBF. É bom a gente lembrar que a licença da CBF não é um curso formador, ele é uma licença padronizadora profissional, ela só te coloca no mesmo patamar que todo mundo, para saber qual é o teu nível e te colocar num nível igual a todo mundo, mas ela não te forma como analista de desempenho, você tem que ir atrás de outros cursos. Né? Obviamente, Cláudio, eu assisti muito futebol e sempre de uma forma analítica. Não importa se é jogo de terceira divisão, de Bundesliga, de campeonato paraense, não importa. Assista jogo, hoje você tem aí acesso a jogos do mundo inteiro, né, plataformas como o MyCudio, como o próprio DAZN, e todos os canais têm aplicativos, você pode assistir centenas de jogos, mas sempre com aquela coisa assim, observando, né? Estou vendo um jogo e estou anotando o que está acontecendo. Identificar padrões. Pense isso, a analista de desempenho é um identificador de padrões. Se você consegue identificar padrões, você já está fazendo análise de desempenho. Eu vou dar até um link para antes de fechar, porque tu deste a identificação de padrão e a gente entrevistou semana passada o meu ex-aluno, o Netuno, sabe o Netuno do Trader Esportivo, né? Sim, não conheço pessoalmente, mas sei quem é. Isso. E ele postou essa semana por causa do jogo do Borussia, né, da goleada, e abriu uma stake de 6 quando deu o gol de 2-1, né, para a goleada do Borussia. Então, quem identificou que poderia vir a goleada foi na stake de 6 e, no caso, para o pessoal entender, seria pagar 6 vezes o valor que fosse apostar, né? Claro. E quem conhecia o padrão poderia vir a identificar que poderia vir a goleada. Correto, né? Perfeito. Eu tenho feito bastantes conteúdos aí na área da aposta esportiva, seja para punter, seja para trader, e é fundamental para quem quer ser profissional das apostas entender de análise de desempenho, entender de identificação de padrão, estudar times. Não há mais espaço para só o cara que hoje eu vou acordar e vou investir, sei lá, estou a fim de que o Flamengo perca hoje e vou apostar nisso. Não, a tendência é o cara perder muito dinheiro ou perder dinheiro constantemente. Então, não tem jeito de escapar isso, Cláudio. Quem quer trabalhar profissionalmente com apostas tem que entender de análise de desempenho, tem que saber entender o jogo. Beleza. Vamos ter que dar a conversa está ótima, eu já teria outras perguntas, mas vou ter que dar uma interrompida, os intervalos, e a gente já retorna com o Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento.
Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, ainda fria aqui no Rio Grande do Sul, entrevistando o nosso grande amigo, jornalista esportivo, analista de desempenho, Gustavo Fogaça, o Gufo. E dentro dessa nossa apresentação inicial, a gente falou mais de análise de desempenho no primeiro bloco. Vamos para o segundo, falar dessas vivências no exterior. E uma delas que me marcou bastante nessas conversas, nesses anos de convivência mais virtuais, que a gente teve pouco até agora, apesar do parentesco, é da vivência que ele teve na Copa da França, em 98. Se puder falar um pouco para nós, Gustavo, como é que foi essa vivência lá na França? Cara, assim, eu me formei, como falei no primeiro bloco, em jornalismo em Buenos Aires, né? E parte da recompensa ao meu esforço, eu fiquei entre os 5 melhores formandos da minha turma, e eu ganhei um estágio num canal de televisão em Buenos Aires chamado Canal 2 América, para fazer produção de notícias para as transmissões ao vivo, né, do canal. Que o canal tinha unidades móveis e fazia transmissões ao vivo, e eu tinha que produzir as notícias para essas unidades móveis. E fui o único dos 5 que foi contratado depois pelo canal, e fiquei no canal. Meu primeiro contrato profissional no jornalismo foi no Canal 2 América, em Buenos Aires. Um ano depois na verdade 9 meses depois desse contrato profissional, surgiu a oportunidade de eu fazer um trainee no Canal Plus na França, durante a transmissão da Copa. Que é o mais conhecido canal da França, né? Sim, é o maior, né? E foi a última Copa do Mundo que a FIFA terceirizou a transmissão, porque a partir da Copa de 2002, a própria FIFA fazia o que as ligas do mundo fazem hoje, a transmissão, e vendem o sinal já tudo montadinho, cortadinho, feito, né? Uhum. Até 98 não, era sempre terceirizado com um canal do país onde era a Copa. E foi uma experiência incrível, Cláudio, porque eu fui para trabalhar no que se chama a graxa, né? Uhum. Que é chegar 3 horas antes do jogo no estádio e puxar cabo e instalar câmera, instalar... Eu passei por todos os estágios e partes que uma transmissão de televisão tem atrás das câmeras. Uhum. Né? Desde de puxar cabo, de auxiliar de cinegrafista, de auxiliar de corte em caminhão, da play no replay. Enfim, eu entendi tudo como é que era uma transmissão de televisão num jogo de futebol por causa disso. E fiquei assim, impressionado com o sangue frio do diretor de transmissão, né? Porque o cara que está ali controlando as câmeras, o switch, como a gente chama, numa transmissão de jogo, ele tem que ser um cara extremamente calmo, tranquilo, e ele tem que sempre se antecipar ao que vai acontecer no jogo. Porque ele sempre tem que saber para onde que ele vai cortar, né? Para que câmera ele vai botar ao ar, no que vai acontecer na partida. E também ter a percepção, a sensibilidade do que está acontecendo dentro de campo, para poder mostrar para o espectador aquilo que ele está em casa e não consegue ver, e ele que está ali no estádio, apesar de estar dentro de um caminhão, ele consegue perceber, porque ele tem 17, 18, 22 câmeras a seu dispor. Então é uma profissão assim que eu fiquei fascinado, que eu fiquei assim, eu quero fazer isso, mas nunca fiz, na verdade. Nunca fui diretor de suíte de jogo de televisão. Fui para outro lado, terminei fazendo audiovisual de outra forma. Mas aquilo ali foi uma experiência única, assim, né? Eu estive em quase todos os jogos. O jogo Irã-Estados Unidos, por exemplo, que se fechou a cidade de Lyon, né? Sim, foi a época ainda borbulhava a questão da guerra, né? Sim, a guerra forte, assim, havia vestígios ainda do que foi a guerra do Iraque, apesar de ser um tempo depois, mas sempre foi um conflito muito grande entre Estados Unidos e Irã, e foi a primeira vez que eles se enfrentaram numa Copa, e a cidade foi fechada, se fez um lockdown, ninguém entrava, ninguém saía, alta segurança para passar de qualquer lugar. Então a gente foi 4 horas antes para o estádio e não pôde sair de lá 4 horas depois. Eu fiquei praticamente o dia inteiro dentro do estádio. E sempre aquele medo, alguém vai botar uma bomba, vai acontecer alguma coisa, mas foi um exemplo de paz e de como usar o esporte para propagar a paz, né? Porque as comissões das 2 seleções se uniram, tiraram fotos juntas antes e depois. Foi um processo pacífico muito legal, um exemplo ao mundo, né? Outro jogo que me marcou muito foi a semifinal contra a Holanda, Brasil e Holanda, né?
que foi um jogão de bola impressionante, né? É um dos marcantes da história de Copas, né? E eu estava ali segurando o cabo do cinegrafista que filmou os hinos, né? Então fiquei muito perto ali dos jogadores, deu uma vontade de pegar a camisa assim, vamos Brasil, né? Cara. Mas foi uma emoção em vários sentidos. E depois a final, né, que contra a França, que a gente levou aquele chocolate merecido, aliás, até hoje muita gente não aceita isso, mas a França foi muito superior ao Brasil, né? Jogou muita bola. Principalmente no primeiro tempo, né? Aquele primeiro tempo avassalador deles, né? E eles estavam leves, cara. Assim, eu via que assim, a seleção francesa dizia assim, pô, a gente já chegou na final aqui, pra gente já tá bom, qualquer coisa tá bom. Eles estavam leves. E o Brasil estava com aquela tensão, né, do Ronaldo, daquela coisa toda. Entrou em campo já todo mundo sem saber o que acontecia. E a França estava muito focada, né? E jogando muito bem, com uma seleção com talentos incríveis. E eu me lembro que na festa final, depois do jogo, né, toda a minha equipe era francesa, era todo mundo francês, eu era o único brasileiro, né? Uhum. E aquela coisa do pessoal gritando 1, 2, 3, 0, né? Fazendo brincadeiras, me pegaram no colo, me levantavam para cima, e eu super mal-humorado, né? E o meu chefe chegou para mim e falou, cara, relaxa, tranquila, na Copa que vem vocês vão estar de novo na final, e a gente não, então vocês vão estar sempre ganhando títulos e deixa a gente curtir o nosso primeiro título. E 4 anos depois, dito e feito, né? O Brasil estava na final de novo e foi campeão, né? Pois é, que legal. Mas me conta, também tem uma outra coisa que nós temos em comum, que eu até hoje não tinha falado, talvez tu observou um ou outro tweet meu, que é o Barcelona. Nós torcemos para o mesmo time na Espanha, né? Que esse é o teu time oficial. Aí, ó. É o teu time oficial para todo mundo, né? Então, na Espanha, eu sou Barcelona, meu filho é Real Madrid. Queria ver como é que... Não consegui. Como aconteceu isso? Nós temos homéricas discussões quando eu tenho classe. Mas como é que foi essa? Assim, antes tu falaste, eu ia tocar nessa pauta do jogador diferencial, e o Messi é um dos que modifica jogo, né? Dentro da análise de desempenho, que pela essa habilidade. Mas como é que se tornou para ti esse gosto ser Barcelona, que é muito declarado em todas as tuas redes sociais? Cara, assim, como eu me desvinculei muito cedo do Rio Grande do Sul e do Brasil, eu não tive oportunidade de vivenciar como criança a paixão por algum clube brasileiro. Uhum. Porque, assim, o meu pai, todo mundo sabe, é um notório e ilustre gremista, fanático, o maior gremista que eu conheço, doente, assim, a ponto de eu me lembro, eu estava vendo com ele a final da Batalha dos Aflitos, cara, eu pensei que ele ia morrer, eu te juro, eu pensei que ele ia ter um treco. Eu estava a fim de ligar lá pro Paulo Odoni e falar, cancela a porra desse jogo porque o meu pai vai morrer aqui. Né? O meu avô materno era um colorado também fanático, ilustre, fez parte da direção do rolo compressor, histórico da internacional. 70 lá, né? Década de 40. 40, primeira, 40, né? 40, isso. E eu tenho primos corintianos fanáticos, palmeirenses fanáticos, todo mundo sempre tentou me converter para algum desses times. E eu simpatizo todos por causa da minha família, né? Cada um, quando eu estou com meu primo corintiano, eu viro corintiano. Quando eu estou com meu pai, eu viro gremista. Quando eu estava com meu avô, eu virava colorado, porque eu simpatizava com eles, né? Uhum. Mas morando lá fora, né, e circulando por vários lugares, sempre onde eu estava eu tinha acesso a ver jogos do Barcelona. De algum jeito, os campeonatos espanhóis e italianos eles sempre tiveram transmissões no mundo inteiro, né? E certamente muitas crianças como eu terminaram optando por esses times por causa disso, por estar em lugares onde tu tinha acesso a isso e às vezes nem mesmo acesso a jogos locais. Uhum. Por exemplo, morando no Equador ou morando na Colômbia, lugares que eu morei, eu não tinha acesso tanto a jogos locais desses países, sabe? Na televisão, por exemplo, tinha que ir em estádio, tinha que se virar para ir atrás dessa paixão. E na televisão tu tinha acesso ao Milan, do Sacchi, a Inter de Milão, a Juventus, do Platini, e o Barça era uma coisa que me fascinava. E aí, no final dos anos 80, né, a gente foi morar em Barcelona e eu pude aí
conjugar as duas coisas. Essa coisa de ter a paixão por um time que tu via só na TV e tu tá na cidade do time, e tu conviver, e tu tá num colégio onde todo mundo é isso, onde se respira o tempo inteiro e tu te apaixona por aquilo. E eu cheguei em Barcelona antes do Cruyff. Eu me lembro eu me lembro da imprensa local detonar como é que vão contratar o Cruyff para ser treinador, né? Ele foi um grande jogador do Barça, mas não tinha ainda aquele aspecto, pô, ele vai ser um grande treinador. Eu me lembro dos caras destruírem ele. E eu vivenciei toda aquela construção do Dream Team, a primeira Champions, né? A formação de uma identidade de futebol. Ele mudou a cara do Barcelona jogar e a atitude do Barcelona frente ao mundo. O Barcelona era um time azarão, assim, um time que trabalhava sempre assim, nós temos que derrubar os gigantes, né? Nós somos os que vamos surpreender os outros, né? Meio que um underdog assim da coisa, mas um underdog com força de público, né? Até mas por causa da característica da Catalunha, tudo, né? Exato, a rebeldia, né? Era sempre se colocar no lugar do rebelde, do lobo solitário, do cara que vai contestar o poder. E o Cruyff e todo aquele processo de 88 a 92, ele fez com que o culé, o blaugrana, o torcedor, ele mudasse a sua perspectiva frente ao clube, frente ao mundo, e falasse assim, não, agora eu sou um clube grande, agora eu sou um time grande, agora vocês têm que me derrubar, agora eu vou enfrentar os outros de igual para igual. Agora eu sou um gigante, né? E eu vivenciei isso na minha adolescência, né, cara? Dos 12 aos 15 anos. Então foi muito importante para minha formação como apaixonado pelo futebol e não teve como largar mais. E além disso, acho que vamos acrescentar, o Barcelona, além de ter lançado o Cruyff, ser um dos primeiros modelos de cases mundiais de craque do time e virar grande treinador para aquele time. Depois veio outros, né? E o último, Guardiola, a gente pode dizer, que foi aí também iniciando carreira no seu clube, né? Onde foi destaque principal, né? Teve Sim, né? O Guardiola digamos que é o Cruyffismo 2.0, né? Ele foi um atleta formado pelo Cruyff, descoberto pelo Cruyff, colocado em campo pelo Cruyff, e ele era a voz do Cruyff dentro de campo. Ele foi o cara que mais bebeu do Cruyffismo, e depois, de fato, quando ele foi treinador, o Cruyff era seu dirigente, né, coordenador de metodologia. Então eles trabalharam juntos, ele recorria ao Cruyff constantemente em momentos de dúvida, em momentos de insatisfação. O Cruyff era o farol do Guardiola, isso não tem como negar. Então agora a gente tem que ver quem vai ser o Cruyffismo 3.0. Quem vai ser o cara que vai dar continuidade a esse modelo de jogo, essa ideia de futebol, essa ideia de formação, que começou lá em 88 com a chegada do Cruyff. Beleza. Infelizmente estamos chegando perto do final. Teria tanto assunto, mas acho que vamos falar dessa atualidade sua, que foi há pouco tempo essa passagem do grupo RBS para a DAZN, que hoje é o streaming mundial mais forte que temos de transmissão no Brasil, já forte, né? Era muito incipiente, mas já forte, mas no mundo inteiro é o mais conhecido, né? Então, como é que foi essa transição e como é que está sendo trabalhar na DAZN? Cara, é sensacional, eu me sinto extremamente abençoado por tudo que aconteceu. DAZN é o maior grupo de transmissões esportivas do mundo, com presença em mais de 15 países, né? Temos aí eventos esportivos de todas as áreas, todos os setores. Para quem não sabe, é uma espécie de Netflix dos esportes, né? Mas com apenas muito focado em jogos ao vivo, transmissões esportivas ao vivo. É claro que aí muitos conteúdos de documentários, séries, matérias, tem um leque muito grande de opções, mas o forte são as transmissões ao vivo. Agora vamos retomar, dia 12 volta o Campeonato Turco, dia 17 a Premier League, dia 20 a Série A da Itália. A Copa da Itália também, na semana que vem, Copa da Itália, isso, exato, né? Perfeito. A IndyCar, né, a Fórmula Indy volta agora essa semana também. Temos tênis, boxe, dardos, e esportes, né, jogos de games também, tem muito.
E é muito legal, cara, porque assim, como é uma empresa internacional, eu tenho companheiros no mundo inteiro e é muito diferente para quem gosta de trabalhar em redação e conhece redação. A gente não tem uma redação onde todo mundo se encontra diariamente. A gente se encontra para fazer os eventos em lugares diferentes. Então, eu tenho colegas que estão no Pará, colegas que estão em São Paulo, no Rio, no Paraná, e aí, de repente, a gente se encontra para fazer um jogo num lugar específico. O meu chefe está na Inglaterra, a minha financeira está na Polônia, a pessoa que faz a logística é um mexicano, que às vezes está em São Paulo. É uma loucura isso, cara. Mas é um novo jeito, né, de fazer as coisas. O mundo está assim, a gente tem que se adaptar à realidade, e a realidade é essa. Mas que prazer. Olha, Gustavo, com muita alegria pôs de fazer esse programa contigo. A gente teria muito assunto ainda. Vai ter parte 2 daqui a pouco, parte 3. Temos outras coisas. Uma série. Mas queria que tu deixasse uma mensagem final aí para esse nosso programa aí de hoje, aí para o nosso público telespectador. Eu acho que é importante, Cláudio, primeiro te agradecer pelo convite, estou à total disposição para próximos programas, o que for, e para a galera ficar em casa por enquanto, se cuidar, né? Porque a gente não está em situação ainda de realmente, apesar que aí no Rio Grande do Sul está um pouco melhor que no resto do Brasil, não dá para a gente vacilar e é a saúde pública que está em questão, né? Isso, quanto ao esporte, o futebol brasileiro vai demorar um pouco mais, mas a gente vai ter que ter paciência. Daqui a pouco as coisas retornarão, mas por enquanto é paciência e se cuidar e cuidar aos próximos. Perfeito. Grande mensagem. Olha, Gufo, do coração, obrigado pelo programa, agradeço pela conversa. A gente vai retornar em breve, tá? Pessoal do Esporte da TV, tivemos um grande programa na noite de hoje. Continuamos amanhã à noite com mais um Esporte na TV. E continue agora com a programação da Vale TV.